Bom, salve a todos. Nós estamos começando agora o estudo, né? Gravando o estudo de hoje, Mateus 5:17. Então, já lemos anteriormente, né, a leitura preparatória. Nós vamos dar a palavra para o Tiago Freitas para nos levar à reflexão da leitura. E aí nós vamos conversando sobre o tema. Tá, Tiago? Fica à vontade aí. Tudo bem. Estamos todos ouvidos. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a Deus por essa nobre oportunidade de estudarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedindo aos benfeitores amigos para que as energias salutares do universo possam nesse instante renovar as nossas estruturas psíquicas e espirituais, tanto nossas, tanto daqueles que irão assistir posteriormente. E que jamais percamos a esperança na justiça de Deus. O texto ele é muito interessante sobre os diversos aspectos que o Espírito Emmanuel vai trabalhar sobre a ótica do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Haja vista que desejamos, de fato, nas nossas relações humanas, um pouco mais de equilíbrio, de harmonia e de paz. Mas ao longo do nosso desenvolvimento psíquico e também espiritual, nós sempre estamos atrelados ainda aos nossos instintos, que nos vinculam ao nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que de primeiro momento são instintos de preservação de nossa espécie. O grande problema é que nós alavancamos através da vontade e colocamos nesses instintos algo a mais que não deveríamos. E isso sempre nos leva a uma questão importante. Nós sempre desejamos que o outro nos ofereça equilíbrio. Nós sempre afirmamos que o outro nos deixa, por exemplo, nervoso. Dessa maneira de agir, você tira a minha paciência. Percebes? É sempre um jogo de atribuir ao outro as responsabilidades que nos realizar no campo do nosso sentimento. Haja vista que falamos de felicidade. E Emmanuel vai nos afirmar na leitura que a felicidade ela é relativa, consoante ao indivíduo e sua evolução. Para uns ainda, um copo de água estaria na linha de uma plenitude, de um estado feliz. Para outros, o estômago alimentado da mesma forma, não é? Um estado de pacificação pelo atendimento ao corpo somático no campo material. Mas veja que dentro das nossas relações, milhões de indivíduos no planeta, a nossa felicidade realmente ela é relativa. Mas a verdadeira felicidade é aquela que nos concede uma consciência tranquila, ao qual todos nós devemos buscar a consciência tranquila. Tiago, só te interrompendo um pouquinho. Só Pode para as pessoas que vão assistir. O livro é Ceifa de Luz, né? O capítulo 25, né? Lei e Vida. Aqui eles vão querer depois dar uma lidinha, né? Que eu esqueci no início de falar, tá bom? Sem problema. E com isso, nos leva sempre a essa relação, primeiramente, que os outros são responsáveis pelo nosso estado emocional, o estado material. É óbvio que quando nós falamos relações de pais com filhos, esposo e esposa, vizinho, sempre você tem aí alguma relação que possa ferir essa vertente. Mas, no entanto, pensando sobre o lado da reencarnação, cada um escolhe o lugar e aonde deseja estar, com um compromisso claro de superar. Sobre esse ponto de vista, não há injustiça. E para merecer a justiça é preciso exercitá-la. Da mesma maneira que nós desejamos que o outro
nos traga harmonia, que não nos traga problemas, que não nos tire a nossa paz. Vejamos que a nossa relação, ela sempre está dentro de um processo de projeção em torno daqueles que estão em volta de nós ou das circunstâncias humanas. Nesse ato infeliz, a gente sempre vai escolher a aflição. Porque Jesus Cristo é bem claro que para você receber é preciso dar. Essa é a linha geral. E a pergunta que nós precisamos fazer é o que nós estamos oferecendo. E percebemos nisso algo do progresso em relação às diversas civilizações. É imperioso olhar a história sobre o ponto de vista progressista, mas do verdadeiro progresso. O progresso que estabelece a harmonia entre a família, a harmonia na sociedade, não os pseudos progressos. Porque a consequência do progresso é trazermos paz. Então, que progresso é esse que nos traz separatividade, desarmonia e caos na sociedade? Isso não é progresso. E vejamos que para que a gente consiga atingir esse estado de plenitude, é preciso atacar o orgulho e o egoísmo. Se projetarmos naqueles que estão na nossa convivência, em torno da gente, nas relações humanas, o nosso estado de plenitude, nós sempre estaremos no caos da aflição. Nunca conseguiremos equilíbrio, porque se somos individualidades que passamos por inúmeras reencarnações, temos inúmeras necessidades, a minha necessidade não é a mesma necessidade do beato. É isso que o Emmanuel quer apontar na lição inicial. Mas é o futuro. E aí nós precisaremos, então, renovar as nossas perspectivas sobre outro âmbito. Em vez de aguardar o equilíbrio daqueles que estão em volta da gente, busquemos nós sermos o equilíbrio que almejamos. Porque o outro é o outro, você é você. E nas relações humanas é preciso diversas individualidades diferentes para facultar o progresso. O que não ocorre na erraticidade. Na escala espírita, a nossa verdadeira família é aquela que simpatiza pelos gostos, pelas suas tendências, pelos seus instintos, pelos seus sentimentos, pelas suas provas, pelas suas dificuldades. Por isso que há aquela escala. Será que nós fazemos parte do círculo de afinidade de Jesus? Então, há aí um processo de separatividade natural pela lei, de progresso. No entanto, no mundo físico, desde aquela época, nós tínhamos condições, então, de conviver com individualidades de diversas hierarquias espirituais. E somente assim a gente teve condições de conviver com grandes personalidades. E aí, nessas diversas necessidades, existiam, então, as leis, em que nós teríamos necessidade de meditar sobre os aspectos morais dessas leis, para que pudéssemos, então, voltar para dentro da gente, sem mais as manifestações de projeções acerca do outro. É preciso, então, que eu contribua para a minha felicidade. E, segundo as leis gerais, a minha felicidade estará condicionada à questão da felicidade que eu proporciono ao outro. A ajuda que eu recebo do alto será também proporcional à ajuda que eu ofereço ao outro. O amor que eu desejo receber
será proporcional ao tamanho do amor que eu ofereço ao outro. Vejamos que o aspecto agora ele muda. E aí, há uma fase interessante e há uma perspectiva psicológica. Porque nós partimos dentro do processo do progresso das leis. Nós tínhamos a lei mosaica, que entrou firme, rígida, para então educar aparentemente o povo hebreu pela força, pela violência. Mas nos parece que, de um certo modo, naquele momento necessário foi importante, ele recebe, então, paralelo àquelas leis, o quê? Os 10 mandamentos. Que seria o aspecto psicológico do futuro. Nada é tão atual do que os 10 mandamentos. E ali, na perspectiva moral, que atende absolutamente todos, está escrito: não roubarás e não matarás. Vejamos. Nós nos concentramos o quê? Não roubar o outro fisicamente. Não matar o outro fisicamente. Não desejar a mulher do próximo. E ali, por uma linha geral, regulou as relações de afetividade, as relações físicas, embora eu ainda pense, eu ainda inveje, eu ainda ter o pendor da violência. E aí nós vemos Jesus Cristo já fazendo um prelúdio do futuro. Eu não vim destruir as leis. Eu vim fazer com que elas se cumpram. Olha lá, ó. O 5 de Mateus, versículo 17, está aqui na tela. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar. Vim para cumprir. Dar o seu verdadeiro sentido. Dar o seu verdadeiro sentido essencial da palavra. E aí é o processo, por exemplo, de Moisés, que diante daquela prática da lei mosaica e do esboço psicológico para o futuro dos anos, teria como um prêmio uma longevitude existencial. E é real isso, né? Se você rouba o seu próximo, deseja as coisas do seu próximo, você está em risco de vida. E aí vemos Jesus fazendo um paralelo agora a um momento espiritual. Abre-se as portas da espiritualidade e ele aponta o futuro. Bem-aventurados os pacíficos, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados todos aqueles que sofrem injustiça, em nome da justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os simples. E aí ele coloca também uma base que é a mais difícil de toda essa estrutura que a gente precisa entender, que é a vitória sobre o ego, a vitória sobre o orgulho, a vitória sobre o egoísmo, quando adentra aí a palavra perdão. Porque na lei mosaica, amai o vosso próximo, ou seja, o próximo que é simpático a você, com as mesmas ideias, com as mesmas reações, não é? E odiai os vossos inimigos. Jesus, inserindo um aspecto espiritual, não condena a lei mosaica, e aí ele diz: aprendeis com os antigos, amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai o vosso próximo, perdoai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. E aí nós encontraremos o reino dos céus dentro da gente. Mas vejamos, toda essa questão, ela está vinculada a práticas exteriores. O fato de você não agir com violência com o seu próximo não quer dizer que você perdoou. O fato de você não falar
ou verbalizar, não quer dizer que você não sinta inveja. Aí, Emmanuel vai partir para uma outra linha, reforçar o ensino de Jesus, porque a nossa capacidade é de perceber as questões exteriores. Ora, eu senti raiva, me deu vontade de agredir o meu vizinho. Eu não agredi o vizinho, então não feri a lei dos humanos, mas feri a lei divina. Então, vejamos, há um processo aí do progresso. Deixamos de fazer certas coisas no campo exterior, e aí Allan Kardec nos coloca 3 pontos aí que a gente vai dar continuidade no segundo link, para a gente cair no raciocínio da mensagem. Então, Beato, a gente espera aí você terminar aí essa parte e a gente entra lá. Ok, Tiago, nós vamos continuar, né, dando esse intervalo e já continuamos da onde você parou, tá bom? Já enviou o link. O Nick já está com vocês aí. Tá, já vou acessar aqui agora.